Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Trigueiro, sou professor de Direito Processual Penal aqui do Espaço Jurídico e estamos hoje aqui para a gente tentar fazer, né, no período aí de 2 horas, um revisaço geral da disciplina de Direito Processual Penal para a prova da OAB de vocês. Tranquilo? Então, como é que a gente vai trabalhar nesse aulão de hoje? Temos basicamente 2 horas aí para eu tentar revisar os principais pontos de direito processual penal que eu acredito que podem ser cobrados na prova da OAB de vocês, né, que vocês vão realizar aí na primeira fase. Então, eu vou tentar abordar aqui, de todos os assuntos de direito processual penal, aqueles mais importantes e os tópicos relacionados a esses assuntos que eu tenho, assim, a intuição de que pode cair na tua prova. E se cair, você vai matar tranquilamente, que a gente vai fazer uma revisão geral hoje aqui, para você fechar a tua prova de direito processual penal. Tranquilo, pessoal? Então vamos começar, para a gente não perder muito tempo, vamos começar analisando um assunto que, vez por outra, é cobrada na prova de OAB de vocês, que é o assunto inquérito policial, tá, pessoal? Bruno, o que é que eu preciso saber de inquérito policial e que eu não posso esquecer para efeito da prova da OAB? Primeira coisa é você lembrar das características do inquérito policial. Lembra, pessoal, quais são as características deste procedimento investigativo? Lembrar, o inquérito policial ele é um procedimento de natureza administrativa. O inquérito policial ele não faz parte de procedimento judicial. O inquérito é um procedimento investigativo que vai servir justamente para angariar provas suficientes para que eu tenha um processo judicial instaurado. Tá? Tanto é que quem preside o inquérito policial é uma autoridade que faz parte do Poder Executivo, tá? E Poder Executivo elabora procedimento de natureza administrativa. Quem é essa autoridade que faz parte do Poder Executivo, que preside o inquérito policial? Delegado de polícia. Tranquilo? Então, primeira característica do inquérito, para não esquecer, o inquérito não é procedimento judicial, o inquérito tem natureza de procedimento administrativo. Além disso, quais são as outras características do inquérito? O inquérito, pessoal, é um procedimento escrito. Tudo que o delegado de polícia for realizar ao longo do inquérito policial, todas as diligências que ele for realizar, ele tem que reduzir a termo, tem que reduzir a escrito. E por que isso? Para possibilitar que amanhã outras pessoas que estiverem analisando o inquérito policial tenham condições de saber o conteúdo de cada diligência elaborada. Então, o inquérito, além de ser um procedimento administrativo, é um procedimento escrito. Tranquilo? Bruno, qual é a próxima característica do inquérito? O inquérito policial é um procedimento sigiloso. O que significa dizer que os atos praticados no inquérito policial, em regra, correm sobre o sigilo. As investigações devem ser sigilosas. E a principal finalidade disso, pessoal, é preservar as investigações. Porque imagine que tudo que o delegado de polícia fosse fazer, ele estivesse dando publicidade, né? As diligências, basicamente, iam ser frustradas. Então, tudo que o delegado de polícia tem que fazer, lembra, tem que correr sob sigilo para preservar as investigações. No entanto, esse sigilo ele não é absoluto, lembra disso. O sigilo ele não pode ser oposto a todas as pessoas. Aí você tem que lembrar, para quem eu não posso opor o sigilo? Eu não posso opor o sigilo do inquérito policial a quem? Ao Ministério Público que estiver atribuições para atuar naquele inquérito policial. Tá? O Ministério Público que, de certa forma, intervém naquele inquérito policial, eu não posso dizer que o inquérito policial vai ser sigiloso para ele. Então, o Ministério Público vai poder ter acesso aos autos de inquérito. Quem mais? O juiz que tiver competência em tese para praticar atos de um inquérito policial. Tá? Além do Ministério Público e juiz, e é importantíssimo para você, ó, porque já caiu por 2 vezes na tua prova da OAB, eu também não posso opor o sigilo em tese para quem? Para o advogado. Isso está lá no Estatuto da OAB. Sendo que em relação ao sigilo do inquérito para o advogado, deixa eu fazer uma observação importante. Veja, quando você pega o Estatuto da OAB, lá no artigo 7º, que traz os direitos do advogado, você vai observar que lá no artigo 7º diz assim, é direito de todo e qualquer defensor acessar autos de inquérito em qualquer repartição policial. Então, a princípio, quando a gente pega o Estatuto da OAB, a gente observa que o sigilo para o advogado, né, ele não existe em tese. Por que eu estou falando em tese? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando interpretou essa regra, disse o seguinte, ó, e aí virou súmula vinculante. Anotem, súmula vinculante número 14. O que o Supremo Tribunal Federal falou foi o seguinte, olha, tudo bem, o Estatuto da OAB dá o direito ao advogado de acessar os autos de inquérito policial em qualquer repartição policial. Mas o Supremo analisou essa regra e disse o seguinte,
O advogado só tem direito a acessar, presta bem atenção, porque isso já caiu na tua prova do OAB e vai cair novamente. O advogado só tem direito a acessar as diligências que já foram realizadas e documentadas no procedimento investigativo. O que significa dizer que as diligências que estejam em andamento, que ainda não foram concluídas, o Supremo disse, o advogado não pode ter direito a acessá-las. E é lógico, pessoal, porque se o advogado tiver direito a acessar a diligência que esteja em andamento, vamos imaginar numa interceptação telefônica em curso, o que é que o advogado iria fazer? E olhar para o seu cliente e dizer, meu amigo, não pega o telefone, que teu telefone está grampeado. Então, para não se frustrar as diligências realizadas, o Supremo disse, beleza, o Estatuto do OAB dá direito ao advogado de acessar os autos do inquérito, mas ele só tem direito a acessar as diligências que já foram realizadas e documentadas no procedimento investigativo. É dizer, já foram realizadas, concluídas e documentadas. Diligência em andamento, lembra, o advogado, na opinião do Supremo, não pode ter acesso aos autos do inquérito. Beleza? Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo, é escrito, é sigiloso. Qual é a próxima característica do inquérito? No inquérito policial não vigora o princípio da ampla defesa, não vigora o princípio do contraditório. O inquérito policial é um procedimento não contraditório. Os investigados do inquérito policial, durante o inquérito, eles não têm o direito a estar impugnando as provas produzidas pelo delegado de polícia. Porque o inquérito é um procedimento tão somente informativo, que vai angariar provas suficientes, repito, para gerar a possibilidade de uma propositura de futura ação penal. Tranquilo? Então, por ser um procedimento informativo, investigativo, em tese, os investigados não têm o direito a contraditar, se manifestar sobre a produção probatória no inquérito policial. Beleza? Por isso, é que se cair na tua prova assim, ó, preste atenção agora, só você aqui do Espaço Jurídico vai saber disso. Imagine que caísse na tua prova assim. O inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Está certo ou está errado? Certíssimo, pessoal. Por quê? Porque ser procedimento inquisitivo é reunir 3 características que o inquérito policial tem. Quando o procedimento é inquisitivo, observa, ele é sigiloso, o inquérito é sigiloso. Quando o procedimento é inquisitivo, não existe o contraditório, não existe ampla defesa. No inquérito não existe contraditório, não existe ampla defesa. E quando o procedimento é inquisitivo, qual é a terceira característica? As funções de acusar, julgar e defender são concentradas nas mãos de uma única pessoa, que no inquérito é o delegado de polícia. Veja que no inquérito policial não tem um parte. No inquérito policial não tem um autor e réu. No inquérito policial só tem um delegado de polícia produzindo provas para tentar investigar a prática da infração e descobrir quem foi seu autor. Para isso, o delegado de polícia vai estar produzindo prova que ora vai favorecer a acusação, ora vai favorecer a defesa. E quem julga o que vai se fazer no inquérito policial é ele, delegado de polícia. Então, se cair na tua prova, o inquérito é um procedimento, bora lá, administrativo? Beleza. É escrito? Beleza. É sigiloso? Tranquilo. Não existe contraditório, não existe ampla defesa? Tranquilo. É um procedimento inquisitivo? É um procedimento inquisitivo. E para finalizar, o inquérito policial tem como característica também ser dispensável a propositura de uma ação penal. O que significa dizer? É que o inquérito policial ele não é imprescindível para que eu tenha um processo judicial. Ele não é imprescindível para que se possa propor uma ação penal. Porque bota na cabeça o seguinte, ó. O que é imprescindível para um titular da ação ter, para poder promover uma demanda, é aquilo que a gente chama de justa causa. O que é justa causa, pessoal? Bora? É o conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação penal. A justa causa é o conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação. Em outras palavras, é ter o titular da ação, prova da existência de infração e indícios suficientes de autoria. Indícios suficientes contra quem? Contra a pessoa que se quer denunciar. E essa justa causa não necessariamente está no inquérito. Porque eu tenho outros procedimentos investigativos no nosso ordenamento jurídico que podem acabar trazendo para o titular da ação essa justa causa. O exemplo que sempre que eu dou em sala de aula é a CPI. O que é que a CPI faz? Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI investiga, CPI não julga ninguém. Tanto é que se você pegar a Constituição, no artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição vai dizer o quê? Que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes investigativos próprios das autoridades judiciárias. Poderes investigativos. Quando a CPI acaba um procedimento investigativo, ela pega aquele procedimento investigativo e, se observar a prática de infração penal, encaminha para o Ministério Público. Se o Ministério Público pega o procedimento elaborado pela CPI e constata que há justa causa, o MP já denuncia, sem precisar
de inquérito policial. Então, o inquérito policial ele não é o único procedimento investigativo apto a trazer a justa causa. Por isso, ele tem como característica ser dispensável à propositura da ação. Agora, você pode dizer sem medo de errar o seguinte, ó. Se eu não tiver justa causa, o principal procedimento investigativo que eu vou ter, sem sombra de dúvidas, é o inquérito policial. Beleza? Então, sobre o inquérito policial, ó, eu queria destacar com vocês aí as características desse procedimento. Beleza? Para a gente finalizar o inquérito, outra coisa que eu queria destacar com vocês, que é importantíssimo, é sobre o arquivamento do inquérito policial. Pessoal, o inquérito policial ele foi finalizado. Como é que ele é arquivado? Veja, ele é arquivado quando o Ministério Público observa que não se apurou provas suficientes da prática da infração e o Ministério Público solicita ao juiz o arquivamento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou falando isso para vocês. Porque vocês têm que perceber que o arquivamento ele é um ato complexo. O que é um ato complexo? É aquele ato que, para se perfazer, para ocorrer, ele precisa da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos. No caso, o arquivamento de 2 pessoas, de 2 órgãos. O arquivamento só se dá, pessoal, se o Ministério Público pedir o arquivamento, entendendo que não há provas suficientes para se promover uma ação, e o juiz concordar com essa alegação dele. Então, para arquivar o inquérito, precisa o Ministério Público pedir e o juiz concordar. Logo, e aí vai cair na tua prova, delegado de polícia não arquiva inquérito policial, pessoal. E isso está expresso lá no artigo 17 do Código de Processo. O delegado de polícia não pode mandar arquivar o inquérito. Por que não pode? Porque quem arquiva inquérito policial é o juiz a pedido do MP. Beleza? Isso está expresso no artigo 17 do Código de Processo Penal. Tranquilo, pessoal? Então, de inquérito policial, eu gostaria de destacar com vocês aí as características e a questão do arquivamento do inquérito. Beleza? Vamos para um próximo assunto. O próximo assunto que eu vou destacar aqui com vocês é o assunto ação penal. Beleza? O que é que a gente tem que saber de ação penal para efeito de prova? Primeiro, é lembrar dos tipos de ações penais que nós temos. Você tem que fazer aquela divisãozinha clássica sobre os tipos de ação. Quais são essas divisões? Bota aqui na lousa em branco para eu destacar aqui com o pessoal. Ó. Você tem que lembrar o seguinte, pessoal. Ó. Ação penal, nós temos de 2 tipos. Vamos lá. Lembra disso. Na hora da prova, não pode esquecer disso aqui. Ação penal eu tenho do tipo pública. E quando é que a ação penal é pública? É pública porque quem propõe a ação é um órgão estatal, é o Ministério Público, por isso que é pública. Porque quem vai propor essa ação é um órgão estatal, é um órgão público, é o MP. A ação pública, por sua vez, se divide em 2 tipos, lembra disso? A ação pública pode ser pública incondicionada, ou eu posso ter uma ação penal pública condicionada. O nome ajuda. Se eu tenho uma ação penal pública incondicionada, quer dizer o quê? Vem para cá, ó. Quer dizer que se a ação é pública, quem propõe é o MP. Se é incondicionada, quer dizer o Ministério Público vai propor essa ação sem precisar do consentimento de quem quer que seja. Ele atua de forma incondicionada, sem precisar ter o consentimento de alguém. Então, quando você disser ação é pública incondicionada, é dizer o Ministério Público que propõe a ação e ele propõe sem ter o consentimento de ninguém. E o detalhe é que, regra geral, as nossas infrações penais, eu diria 90% ou mais dos casos, são de ação penal pública incondicionada. E aí você pode olhar para mim e dizer assim, como é que eu sei, Bruno? Como é que eu sei, olhando para um tipo penal, olhando para uma infração penal, que o legislador está me dizendo que aquela infração penal vai ser de ação pública incondicionada? É simples. O legislador pensou, não é a regra? A regra não é que as ações sejam públicas incondicionadas? Então o que é que o legislador pensou? Eu vou fazer o seguinte, quando eu falar do tipo penal e nada mencionar no tipo penal a respeito de que tipo de ação seria aquela infração, o operador do direito tem que subentender que é pública incondicionada. Tá? Então, ó, a ação pública incondicionada vai acontecer quando? Quando o legislador regulamentar o tipo penal, regulamentar a infração penal e nada mencionar a respeito de que tipo de ação penal seja aquela infração. Não mencionou, regra geral. Qual é a regra geral? Ação pública incondicionada. Beleza? Bota na lousa. Bora. A ação pública pode ser condicionada, né? A condicionada, por sua vez, se divide em 2 tipos. Eu posso ter uma condicionada à representação do ofendido, ou eu posso ter uma ação penal pública o quê? Condicionada à requisição de quem? Do ministro da Justiça. Aí você me diz, Bruno, e aí qual é a diferença? É que se a ação for pública condicionada, pessoal,
O próprio nome diz, aqui quem vai propor a ação é o MP, mas ele estará condicionado para propor essa ação a ter o consentimento de alguém. A ter o consentimento de quem? Aí pode ser ou do ofendido, se a ação penal for pública, condicionada à representação do ofendido, ou do ministro da Justiça, se a ação penal for pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, nas ações penais públicas condicionadas, o Ministério Público só pode propor ação se tiver a condição. E qual é a condição? Ou o consentimento do ofendido, ou o consentimento do ministro da Justiça, a depender se a ação é pública condicionada à representação, ou se a ação é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Beleza? E para finalizar, Bruno, além das ações públicas, nós temos as ações privadas. E aí, quem propõe ação privada? Aí é diferente. Quem vai propor uma ação privada não será um órgão estatal, porque o próprio nome diz, aqui quem vai propor é um ente privado. Regra geral, vamos para cá, ó, lembrar da titularidade. Quem propõe uma ação penal privada, pessoal? Quem propõe? Quem propõe ação penal privada, regra geral, é o ofendido da prática da infração. E esse ofendido, lembra, ele pode ser pessoa física ou jurídica. Uma pessoa jurídica pode ser vítima de um crime de ação privada. E se for uma pessoa jurídica vítima de um crime de ação privada, ela que vai propor ação privada. A ação privada, ela é proposta por uma petição inicial, pessoal, que a gente chama de queixa-crime. Essa queixa-crime a gente propõe perante o juiz do processo. Queixa você não presta em delegacia. Queixa-crime, tecnicamente falando, é a petição inicial para se promover uma ação privada. E quem vai promover uma queixa-crime? O ofendido da prática da infração penal, que pode ser pessoa física ou jurídica. Mas se você disser, Bruno, mas o ofendido é um incapaz. Ele é doente mental ou é menor de 18 anos? Se ele é doente mental ou menor de 18 anos, o ofendido não vai poder propor ação. Mas aí a legitimidade para promover a ação penal privada vai passar para quem? Para o seu representante legal. O representante legal vai promover a ação penal privada. Bruno, e se o ofendido é incapaz, mas não tem representante legal? Ou até tem, mas os interesses do representante estão colidindo com o interesse do incapaz. Vamos imaginar um caso em que quem praticou a infração penal contra o incapaz foi o seu representante. Nesse caso, obviamente, você não vai dizer que é o representante legal que vai ter a legitimidade para propor ação, porque ele não vai propor ação contra ele mesmo. Então, no caso, se a questão disser para você, a vítima é incapaz, aí você pensa, a legitimidade passa por representante. Mas se a questão disser, ele não tem representante legal, ou até tem, mas os interesses do representante estão colidindo com o interesse do incapaz, você vai dizer o quê? Que quem vai promover a ação é um curador especial nomeado pelo juiz. O juiz deve nomear um curador especial para preservar os interesses do incapaz. Esse curador que vai promover a queixa. Agora, se você disser, Bruno, a vítima da infração penal morreu, ou ela foi declarada judicialmente ausente, ninguém sabe do paradeiro do ofendido. Nesse caso, quem vai promover a ação penal privada? Bora! Quem vai promover a ação penal privada no caso de morte do ofendido ou declaração judicial de ausência, quem será? O CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, se ele morreu, foi declarado judicialmente ausente, a legitimidade para promover a ação privada é do CAD. E eu traduzo o CAD como sendo cônjuge, e onde tem cônjuge, devido à nova ordem constitucional, lê-se também companheiro. Então, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Qualquer dessas pessoas vai poder, no lugar do ofendido, promover a ação penal privada. Bruno, você disse que eu sei que a ação penal é pública incondicionada quando o legislador fala do tipo penal e nada menciona. Beleza. Mas para que eu saiba quando é que eu vou ter ação penal pública condicionada, ação penal privada, o legislador tem que fazer o quê? É simples, vê. A regra é que as ações sejam públicas e incondicionadas. Então o legislador vai dizer isso como? Não falando nada. Se ele falar do tipo penal, nada mencionar, a ação é pública e incondicionada. Para ser qualquer outro tipo de ação penal privada, aí o legislador tem que te dizer ao regulamentar o tipo penal. Exemplo, bota aqui na lousa, Sandrinho, bora. Ó, se a ação penal for pública, condicionada à representação do ofendido, o legislador tem que dizer o quê? Ele, ao falar do tipo penal, ele tem que dizer, esse crime somente se procede mediante representação. Se o legislador disser que este crime somente se procede mediante representação, ele está dizendo o crime de ação penal pública é condicionado à representação. Para que o legislador queira dizer para o operador do direito que o crime de ação penal pública é condicionado à requisição do ministro da Justiça, ao tratar do tipo penal, ele tem que dizer este crime somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça.
E para o crime ser de iniciativa privada, o legislador também tem que dizer o quê? Este crime somente se procede mediante queixa. Se ele disser somente se procede mediante queixa, você sabe que é ação privada. Por quê? Porque queixa é o nome da petição inicial que se promove a ação penal privada. É diferente da pública. A pública, o Ministério Público promove a ação através de uma peça que a gente chama de quê? Denúncia. Então, o Ministério Público denuncia. A vítima da ação penal privada oferece uma queixa-crime. Então, a ação penal é pública incondicionada quando o legislador não fala nada. Para ser condicionada a representação, ele tem que dizer. Para ser condicionada a requisição do Ministro da Justiça, ele tem que dizer. E para ser de ação penal privada, também. Beleza? Vem aqui para mim, ó. Bruno, o que é que eu não posso esquecer na hora da prova? Sobre ação penal. A gente já viu os tipos de ação penal. O que é que eu não posso esquecer? Dos princípios, pessoal, que regem cada um desses tipos de ação. Eu tenho princípios que regem as ações públicas e eu tenho princípios que regem as ações privadas. Tá? Vamos falar rapidamente aqui só dos princípios. Se tiver alguma dúvida, tenta revisar, porque isso é importantíssimo para a tua prova. Na ação penal pública, quais são os princípios que vigoram? A ação pública vigora os princípios da oficialidade. O que é que diz o princípio da oficialidade? Quem promove uma ação penal pública é um órgão oficial do Estado. O nome ajuda. Oficialidade e órgão oficial. Quem é o órgão oficial que promove a ação penal pública? Ministério Público. Beleza? Tranquilo. Além da oficialidade, vigora a autoritariedade. O que é o princípio da autoritariedade na ação penal pública? É que à frente deste órgão oficial, Ministério Público, promovendo a ação penal pública, eu vou ter uma autoridade pública. A autoritariedade quer dizer autoridade pública. É uma autoridade pública que vai promover a ação pública. Quem é a autoridade pública? Ministério Público. Tranquilo? Além da autoritariedade, nós temos a oficiosidade. Sendo que um detalhe para a oficiosidade, preste bem atenção agora. A oficiosidade quer dizer que o Ministério Público atua de ofício, atua independentemente de provocação. Qual é a observação que você tem que fazer quanto ao princípio, no entanto, da oficiosidade? Oficiosidade é atuação de ofício, atuar independentemente de provocação. Esse princípio da oficiosidade, no entanto, pessoal, ele só tem aplicação às ações penais públicas incondicionadas. Por quê? Raciocina comigo. Na incondicionada, o Ministério Público pode denunciar independentemente do consentimento de quem quer que seja, não é assim? Então, o Ministério Público pode atuar de ofício. A oficiosidade, ela não se aplica às ações penais públicas condicionadas. Porque nas condicionadas, o Ministério Público não pode atuar de ofício, ele não pode atuar independentemente de provocação. Porque a grande peculiaridade das condicionadas é o Ministério Público só poder atuar se tiver o consentimento dessas pessoas. Então, a oficiosidade grava só se aplica à ação penal pública incondicionada, não se aplica às condicionadas. Beleza? Então, temos a oficialidade, a autoritariedade e a oficiosidade. A oficiosidade só se aplica à ação penal pública incondicionada. Próximo princípio, bora. Princípio da obrigatoriedade, ou também chamado por alguns de princípio da legalidade na ação penal pública. O que é que diz o princípio da obrigatoriedade? Vamos lá. Significa dizer que se o Ministério Público tem justa causa, ele é obrigado a denunciar. Beleza? O Ministério Público tem justa causa, ele é obrigado a denunciar. Tranquilo. Bruno, o que é que diz o próximo princípio, que é o princípio da indisponibilidade? Indisponibilidade significa que o Ministério Público não pode desistir da ação. Ele é obrigado a denunciar se ele tiver justa causa. O princípio da obrigatoriedade não diz: Ministério Público, você tem justa causa? Tem. Então você é obrigado a denunciar. Obviamente que se o Ministério Público não tem justa causa, não tem prova nenhuma para promover a demanda, ele não vai ser obrigado a denunciar, né? Ele só vai ser obrigado a denunciar se ele tiver provas suficientes para isso, a justa causa. Então o princípio da obrigatoriedade vem e diz: tem justa causa, Ministério Público, você é obrigado a denunciar. A não ser que exista algum óbice, algum impedimento legal à propositura da demanda. Porque o princípio da obrigatoriedade diz: tem justa causa, o Ministério Público é obrigado a denunciar. Agora, o Ministério Público não vai ser obrigado a denunciar se tiver algum impedimento legal. Exemplo, prescrição, por exemplo. O crime está prescrito. O Ministério Público pode ter todas as provas do mundo, mas ele não vai ser obrigado a denunciar porque existe um impedimento legal à propositura da ação. Mas o princípio da obrigatoriedade não diz: tem justa causa, o Ministério Público é obrigado a denunciar, a não ser que haja um impedimento legal. Quando ele denuncia, eu vou começar o processo judicial. Aí eu passo a visualizar o princípio da indisponibilidade. Porque o princípio da indisponibilidade, que já caiu na tua prova,
que está consagrado no artigo 42 do Código de Processo, o artigo 42 do Código de Processo vai dizer: o Ministério Público não pode desistir da ação penal intentada. Se denunciou, meu amigo, tem que ir até o final, não pode desistir da ação. Beleza? Então, depois do princípio da indisponibilidade, qual é o próximo princípio? Prevalece o entendimento que na ação penal pública, esse é o entendimento do STJ, vigora a divisibilidade da ação penal pública. O que é o princípio da divisibilidade? Vamos lá. Significa a possibilidade de o Ministério Público, no momento da propositura da ação, ele dividir a acusação. É dizer, ele pode denunciar só alguns dos autores do crime, deixando outros de fora. Entendendo, por exemplo, que só tem prova em relação a um deles. O princípio da divisibilidade, ele permite que o Ministério Público divida a acusação que ele vai formular, sem que isso acarrete prejuízo à propositura da demanda. Imagine que o Ministério Público tem 3 acusados. Denuncia A e B porque entende que há prova contra eles. Mas em relação a C, o Ministério Público diz, não tem prova nenhuma. Ele pode dividir a acusação, denunciar só A e B. Isso pode na ação penal pública. Princípio da divisibilidade. Último princípio da ação penal pública, qual é, pessoal? Princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência quer dizer o quê? A ação penal pública ela não pode transcender. Ou seja, ela não pode passar, ela não pode atingir outras pessoas que não tenham responsabilidade criminal pelo fato. É dizer, é até um princípio lógico. Bruno praticou infração penal. Quem tem que ser responsabilizado criminalmente é Bruno. E não o pai de Bruno, porque juntamente com a mãe de Bruno dá existência a ele. Né? Isso aqui é até um desdobramento do princípio da pessoalidade da pena. Se a pena não passa da pessoa do condenado, a ação penal não pode passar. Então o princípio da intranscendência quer dizer o quê? Que a ação penal ela não pode passar, ela não pode atingir outras pessoas que não tenham responsabilidade criminal pelo fato. A responsabilidade criminal tem que recair sobre aquelas pessoas que praticaram a infração. Então, recapitulando, bora lá. Nas ações penais públicas, quais são os princípios? Bora. Tem que memorizar isso aqui, ó. Oficialidade, autoritariedade, oficiosidade. Oficiosidade só se aplica às ações penais públicas incondicionadas. Lembra, não é aplicada às condicionadas. Princípio da obrigatoriedade, ou também chamado de legalidade. Princípio da indisponibilidade. Princípio da divisibilidade e princípio da intranscendência. Show de bola! Bora para as ações penais privadas. Quais são os princípios que se aplicam às ações penais privadas? Vê só. Na hora da prova, se você quer saber os princípios de ação privada, veja o seguinte. Os princípios de ação privada, com exceção de um deles só, vão ser diametralmente opostos à de ação penal pública. Só existe um princípio que é comum às ações públicas e privadas, que é o princípio qual, pessoal? Da intranscendência. O princípio da intranscendência ele também é aplicado às ações privadas. Por quê? Porque a ação penal privada ela também não pode acabar responsabilizando outras pessoas que não praticaram o fato. A ação penal tem que recair sobre as pessoas que praticaram a infração penal. Tá claro isso? Então, o princípio da intranscendência também é aplicado à ação penal privada. Mas o resto são contrários às ações penais públicas. Olha lá, ó. Na ação penal pública vigora a obrigatoriedade. Quer dizer o quê? Que se o Ministério Público tiver justa causa, tiver o conjunto probatório mínimo necessário, ele é obrigado a denunciar, salvo se houver um impedimento legal. Na ação penal privada, não. Na ação penal privada vigora a oportunidade, princípio da oportunidade, que diz que na ação penal privada, se o querelante tiver justa causa, mesmo assim, ele só oferece a queixa se ele quiser. Na ação penal privada, o querelante só promove a ação se quiser. Ele analisa a conveniência e a oportunidade de promover a ação. Então ele pode ter todas as provas do mundo, mas ele só promove a ação se ele quiser. Princípio da oportunidade. Bruno, ele promoveu a ação porque achou conveniente. Começou o processo judicial. Quando começa o processo judicial, na pública, a gente viu que a ação penal pública é indisponível. O Ministério Público começou, tem que ir até o final. Ele não pode existir. Na ação penal privada, não. Na ação penal privada, mesmo começando a ação penal privada, o querelante tem várias formas ainda para fazer o quê? Dispor da ação, para acabar com a ação. E aí anotem, quais são as 3 formas de disponibilidade da ação penal privada? O querelante pode começar o processo judicial e desistir, tá? Pode começar o processo judicial e deixar a ação penal privada se tornar perempta, é aquilo que a gente chama de perempção. Onde é que estão as perempções? Decora o artigo 60 do Código de Processo. Então, começou a ação penal privada, o querelante pode desistir, pode deixar a ação penal privada se tornar perempta, hipótese de perempção na ação penal privada, que estão lá no artigo 60 do Código de Processo, que você vai ter que memorizar, e ela pode perdoar os querelados. Começou o processo judicial, ela pode
oferecer o perdão. São as 3 formas de disponibilidade da ação penal privada. Beleza? Bruno, próximo princípio. Além da oportunidade, além da disponibilidade, na ação penal privada vigora ainda a indivisibilidade. Vimos que na pública, preste atenção, o Ministério Público pode dividir a acusação. Oferecer denúncia só contra alguns, deixando outros de fora. Na privada não é assim. Na privada vigora a indivisibilidade, ou seja, o querelante ele não pode dividir a acusação. Como assim? O pensamento da ação penal privada é ou ele oferece queixa contra todo mundo que praticou a infração penal, que obviamente tem provas contra ele. Imagine que eu tenho 3 acusados, A, B e C, tenho prova contra os 3. Na ação penal privada, o pensamento é ou eu promovo queixa contra os 3 ou não promovo queixa contra ninguém. Porque na ação penal privada, se o querelante deixar alguém de fora, ele estará renunciando o oferecimento do direito de queixa em relação a essa pessoa. E aí qual é o problema? É que o Código de Processo Penal diz que se o querelante renunciar a renúncia obrigatoriamente vai se estender aos outros, gerando a extinção da punibilidade, gerando a extinção do processo. Então, por isso que na ação penal privada vigora a indivisibilidade. Porque na ação penal privada o pensamento é ou eu promovo ação contra todo mundo ou não promovo ação em relação a ninguém. Deixei um de fora, eu vou ficar em possibilidade de propor ação contra todos. Porque quando eu deixei alguém de fora, eu estarei renunciando ao meu direito de queixa. E essa renúncia, o Código no artigo 49, diz que se estende a todos os outros. E um órgão vai ficar fiscalizando a aplicação desse princípio, que é o Ministério Público. Na ação penal privada, o Ministério Público não é parte, mas ele é fiscal da lei. E como fiscal da lei, o Ministério Público investiga, né, e fiscaliza o princípio da indivisibilidade. Isso está no artigo 48 do Código de Processo. Então, para finalizar, quais são os princípios de ação privada? Bora! Princípio da intranscendência, que também se aplica à ação pública. Princípio da oportunidade, princípio da disponibilidade e princípio da indivisibilidade. Beleza? Então, com isso, ó, nesse bloco finalizamos aí 2 assuntos importantíssimos que vai cair na tua prova, que é o assunto inquérito policial e o assunto ação penal.